graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de hoje estar levando até os nossos irmãos aí mais um estudo acerca da Palavra de Deus. Quero agradecer também a cada um de vocês que tem inscrito aí no canal Reconciliados em Cristo. Muito obrigado a vocês que têm acreditado aí nessas mensagens. Com certeza está sendo edificante para vocês. Tem recebido aí mensagem de alguns irmãos aí falando acerca dos estudos, que está sendo edificante para ele. Então, se você achar que essa mensagem hoje é edificante para você, vá, se inscreva no canal Reconciliados em Cristo, para que o YouTube possa estar indicando nossas mensagens para mais pessoas. Deixe o seu like, faça o seu comentário, ative os sininhos lá de notificações para quando a gente postar novos vídeos, você ter conhecimento aí. Isso é muito importante que a gente diz isso no início aí, porque de repente as pessoas esquecem, né? Então ela já clica lá, isso é muito importante para nós. Eu creio que você já está vendo aí o tema do nosso estudo hoje. É assim que Deus vê você. Olha, pessoal, isso é muito importante. Eu peço, assista o vídeo até o final, pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui. Eu já estou aqui também, com estudo aqui na tela do meu computador, mas é importante que você também acompanhe na leitura, porque muitas vezes as pessoas criticam, mas nem a Bíblia abre para tirar suas conclusões, e criticam. Então eu te peço, abra a sua Bíblia e acompanhe na leitura. Isso é muito importante. E eu não estou aqui para falar mal de quem faz parte de um sistema religioso, mas eu estou aqui apenas com um instrumento sonoro aqui para levar essa mensagem até você, esperando que ela não volte vazia para o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E que de alguma forma essa mensagem venha a ser edificante na sua vida, que de alguma forma esse alimento que nós estamos aqui hoje, sendo servido, nos alimentando, seja alimento sólido para você, que você possa comer desse alimento sólido. Algumas pessoas ainda estão vivendo aí como criança, sendo alimentado por leitinho. Não, isso aqui é alimento sólido. Então nós temos que amadurecer o nosso entendimento, nós temos que deixar de ser criança e passar a alimentar alimento sólido mesmo, é mocotó mesmo, é angu mesmo. Então, abençoado, vamos ao nosso estudo, né? Eu recebi, né, um vídeo aí de um abençoado, inclusive esse vídeo me ajudou mais ainda a fazer essa mensagem nesse início de tarde. Eu já havia assistido esse vídeo anteriormente, em que esse vídeo fala acerca de um certo senhor que queria vender um sítio. Aí, caminhando pela rua, deparou com um poeta. Aí ele pediu para o poeta: olha, eu quero que você faça uma mensagem, um anúncio, divulgando esse sítio meu que eu estou pondo à venda. Aí esse poeta pegou, foi lá, olhou o sítio e fez o anúncio. E falou coisas lindas que o proprietário não havia visto, né? Banhado de ribeirão, o sol da tarde, com sombras frescas. Aí o cara, quando viu aquilo ali, o proprietário, quando viu, não vou vender mais. Certa vez ele encontrou o poeta novamente e ele procurou. E aí, vendeu o sítio? Eu falei: não, jamais. Eu passei a ver coisas ali, depois desse anúncio que você esboçou aí para mim, passei a ver coisa maravilhosa. Eu passei a ver coisa, passei a enxergar coisa ali que eu não enxergava. Então ele deixou de vender, porque ele passou a ver algo edificante, algo aproveitoso ali. E hoje, abençoado, é assim que Deus vê você, de uma forma totalmente diferente que o sistema mostra para você. Eu não sei se você ainda está fazendo parte de uma denominação religiosa, mas compare esse vídeo. Com certeza você já viu falar também acerca dessa mensagem.
Compare. É assim que Deus vê você. De que forma? Essa forma nós iremos ler hoje. Eu creio que você já foi dentro de uma denominação religiosa. E lá eles falam como que você é. Que nós somos, não valemos nada. Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Somos o pó, o esterco, todo tipo de coisa ruim. Colocam sobre nossos ombros. Isso para quê? Para nos tornarmos presa do sistema. Nos colocam nessas condições para nos fazer presas do sistema religioso. Tem muitas pessoas lá dentro que estão sendo enganadas também. Muitas pessoas lá estão sendo enganadas também. Muitas delas não sabem. Muitas delas sabem, mas têm medo de sair de lá. Então, eu quero, com essa mensagem, não vou pedir para ninguém sair de lá, mas que se intere acerca da verdade. Que passe a saber se o que nós vamos ler aqui, nesse início de tarde, é verdade ou não. Muitas vezes eu fui lá, certa vez um chamado pastor lá, falou para mim, olha, um policial nunca dá um bom crente. Meu amigo, aquilo ali para mim, praticamente quase foi o fim. Como que uma pessoa fala uma coisa daquela? Hoje eu sou militar aposentado, mas ele disse para mim, um policial nunca dá um bom crente. Como que ele pode falar uma coisa dessa? Isso, para mim, foi um peso terrível. Porque eu acreditava no que ensinavam para mim. Eu acreditava no que estavam pregando para mim. Aí, de repente, vem um cara chamado pastor, denominado pastor, fala uma situação dessa para mim. Eu que esperava, naquela época, realmente mergulhar de cabeça na religião. Aceitei Jesus lá naquela época, para eles. Hoje vejo que não existe isso na palavra de Deus. E lá eles falavam tudo aquilo que eles julgavam que eu era. Um perdido, um bicho de Jacó que não valia nada, nós não somos nada, nós não presta, que não sei o que. E por aí, é tanta coisa que se eu for falar aqui, nós iremos ficar aqui o resto da tarde inteirinha. Mas esse não é o objetivo nosso. Se você quer saber quem você é para o sistema religioso, vai lá dentro. Conversa com alguém de lá. Conviva lá 3 meses. Que você vai saber o que você representa, o que você é para a religião. Mas para Deus, como que nós somos? Vamos entrar no assunto. Vamos entrar no tema que hoje, igual eu disse, Deus é Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Isso eles sabem disso daí. Mas não é assim que são vividos lá. Olha aqui, abre a sua Bíblia aí, em 2 de Coríntios 5,16. Olha o que está dizendo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Abençoado, o que isso está dizendo? Que nós não devemos olhar para ninguém segundo a carne. Olha como o Ivan Costa está vestindo. Olha como que ele fala. Olha onde ele está indo. Ele está jogando bola. Ele está cantando. Olha o que ele está fazendo. De vez em quando, eu gosto de tomar um vinho, que é bom para a saúde. Olha, ele está bebendo vinho. É assim que as pessoas dizem. Segundo a carne. Mas a palavra de Deus aqui disse, 2 de Coríntios 5,16, assim que daqui quando? Daquela época que foi escrito aqui para os coríntios. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a 2ª carta aos coríntios. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora, já não é desse modo mais. Não é. Algumas pessoas ainda estão vivendo aí na lei.
de acordo com a lei, sobre os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus. E a palavra aqui está dizendo, ainda que conhecemos Cristo segundo a carne, contudo agora já não é mais assim. Por que não é mais assim? Porque Jesus de Nazaré era o próprio Deus que se revestiu de carne e sangue, como diz em Hebreus 2,14, habitou aqui na terra para libertar um povo. Que povo são esses? Os judeus. Mateus 15:24 fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas, nunca fomos. Nós somos filhos de Deus, da família de Deus. Iremos ver isso aqui hoje. Então, Jesus de Nazaré veio para o povo. Mas hoje nós nascemos depois que ele morreu e ressuscitou. Costumamos falar depois da cruz. Mas o certo é depois da morte, ou seja, da ressurreição dele. Nós já estamos reinando em vida. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Por que não devemos conhecer ninguém segundo a carne? Porque segundo a carne todo mundo não vale nada mesmo. Essa carne aqui vai descer para o pó mesmo, vai apodrecer mesmo. Eclesiastes 12:7 diz, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Por que o espírito volta a Deus? Porque o espírito já esteve lá. Você não volta a um local onde você nunca esteve. Não tem como você voltar a um local que nunca você esteve. E se você ler em Gênesis lá, Deus fala assim, antes de fundar a terra, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso, a terra nem existia. Nem existia. Então, nós já era o espírito feito pelo Criador. Aí depois que ele fez a terra, ele formou o homem do pó da terra. Ele deu forma. Então, vamos continuar, pessoal. Não sei se você está conseguindo entender aí, mas vamos lá. Abra aí em Hebreus 12, verso 9. Olha, pessoal, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele só se manifestou aqui na terra em carne e sangue. Hebreus 2,14. Mas ele morreu, ressuscitou e é Espírito. Olha o que está dizendo aqui, Hebreus 12, verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Ou seja, eu tive também meu pai segundo a carne. Deus já o levou para ele. Levou o quê? A matéria dele, não, o espírito dele. Para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não é desse tipo mais. O nosso Pai é Espírito. Deus está lidando com o Espírito. A nossa carne, se nós semear na carne, sofreremos as corrupções, sofreremos sanções aqui na terra. Deus é o Pai dos Espíritos. Abra aí agora em João 4:23. Olha o que está dizendo aí. João 4:23. Mas a hora vem. E é agora. E agora é. Agora quando, abençoado? Hoje, amanhã, depois. João é um dos discípulos de Jesus de Nazaré. Mas a hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu te pergunto agora, nesse início de tarde, como é que você está adorando o Criador? É em espírito e em verdade? Quem está escrevendo essa carta, quem escreveu essa carta foi João, um dos discípulos de Cristo. E Jesus aqui disse, agora é. Não é amanhã, não é hoje, era naquela época. Nós temos que entender isso daí. Quando a gente lê a palavra de Deus, você tem que entender isso aí até a data da escrita. Tem passagem na Bíblia que você tem que analisar até as condições climáticas. Você tem. Quando Jesus nasceu, houve um período de muito frio na época. E depois não.
Então, quando a gente vai ler as escrituras, ler a Bíblia, onde está a palavra de Deus, nós temos que atentar para tudo isso. João 4:23, mas a hora vem, e agora é. Agora quando? Naquela época. Isso é daí para frente. Isso serve para hoje também. Aí diz assim, em que os verdadeiros, são os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu te pergunto, como é que você está adorando o Pai? É cantando, pulando, dançando, indo no monte, ciclo de oração, é jejum, é penitência, é corrente e por aí vai? É assim que você está adorando o Pai? Aqui não diz que é para fazer assim. Aqui não diz. Vou ler de novo. João 4:23. A hora vem. E agora é entre os verdadeiros adoradores, só os verdadeiros, viu? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha aqui. De hoje. É assim que Deus vê você. E como que Deus vê você? Como que Deus nos vê hoje? É de acordo com o que a religião prega? Não. Não é de acordo com o que a religião prega. Lá você não vale nada. Você é perdido. Você vai para o inferno. Lá Jesus vai voltar e você vai ficar. Lá o diabo vai te queimar num caldeirão. Lá é assim ou pior. Agora, a forma que Deus nos vê é assim. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Você sabe o que significa isso, pessoal? Que não precisa você lutar para ser salvo. Olha o que você está falando, porque daqui a pouco tem gente que vai matar, que vai roubar. É problema de quem fazer isso. A verdade é essa. Essa é a verdade. Eu não posso aqui fazer igual muitos fazem. Não pode beber. Não pode beber. Não pode. A palavra de Deus fala, não embriagueis. Não diz que não é para beber. A pessoa tem que saber. A pessoa tem que saber beber. Se embriagar, ela vai quebrar a cara. Vai ter problema para ela. Nós somos livres para fazer o que quer. Só que as consequências vêm sim. De uma forma ou de outra ela vem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de nós. A nossa salvação não vem de nós. É dom de Deus. Ou seja, lembra quando nós lemos anteriormente, nós falamos anteriormente, lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós já era salvo, um espírito salvo. Nosso espírito nunca esteve em estado de condenação, em situação de perda. Não. A nossa salvação, essa salvação que fala na Bíblia, é salvação do entendimento, da mente. Muitas vezes, quando Jesus falou de salvação, era da grande tribulação que aconteceu no ano 70. Não é salvação eterna. A salvação eterna, nós já temos ela garantida. Ela já está garantida. Pela graça sois salvos, favor imerecido. Nosso espírito nunca esteve em estado de condenação. Por que eu posso falar isso? Eclesiastes 12:7. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Como que ele volta se ele nunca foi lá? E se ele volta, porque ele já esteve lá. E se ele volta, porque ele é de lá. Nós somos apenas um espírito revestido de carne e sangue. Hebreus 2:14. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, ele também participou das mesmas coisas para aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Os filhos somos nós, espíritos revestidos de carne e sangue. Abra Hebreus 2:14 e lê. Os filhos participam de carne e de sangue. Cristo, o próprio Deus, também participou de carne e sangue. Então, o nosso espírito nunca esteve em estado de condenação. Cada um é responsável pelo que se faz. A verdade dói, mas nós temos que falar a verdade. Nosso espírito nunca esteve em situação de condenação. Efésios 2:8. Essa salvação aqui
Essa salvação aqui, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí eu vou ficar aqui, eu vou lutar para me ser salvo. Nós já somos salvos. Cristo não morreu em vão. Cristo não deu a sua vida em vão. Há pessoas que falam que está lutando pela salvação é porque acredita que a morte de Cristo não serviu para nada para ela. De nada serviu, que ela tem que lutar aqui ainda. Para quando partir, né? Vou falar uma besteira aqui. Chegar lá no céu e falar assim, eu lutei pela minha salvação. Eu ia falar, não, já morri por isso daí. Ó. Você já saiu daqui. Você já saiu daqui porque você era daqui. Você já saiu daqui salvo. Lá em Gênesis, você não leu? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você não leu Eclesiastes 12, 7? O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. Pois é, você foi. Eu te enviei lá na terra, te revesti de carne e sangue. Você cumpriu o seu período lá. E hoje você volta de onde você saiu. Você volta a morar na sua casa eterna. É assim, abençoado. É assim que Deus nos vê. É assim que nós somos. O sistema prega diferente porque ela pensa nisso. Quanto mais medo pôr nas pessoas, mais as pessoas se aprisionam, mais as pessoas ficam lá. É assim que é feito. Porque lá o Deus leva o dinheiro. Imagina se nenhuma denominação tivesse dinheiro, a pessoa tivesse que arcar com tudo. Ah, mas aí você está falando uma besteira. Uai, abençoado. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Os discípulos de Jesus, eles não participavam, eles não eram de nenhuma denominação. Jesus falou que as aves do céu, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E os pastores que estão por aí hoje? As pessoas querem nome, querem status em troca disso. E muita gente acredita que é um povo, um homem de Deus. E aí vai. Infelizmente é assim. Nós não temos que fugir da verdade. Por que eu devo falar isso aqui? Porque muitas vezes, eu durante 30 anos, trabalhei como policial militar. 30 anos aguentei falar de mim. 30 anos. Ainda falam de mim. Agora eu não posso falar da palavra de Deus porque eu estou falando do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus e vamos falar aqui ainda acerca disso daí. Falaram, hoje a gente não pode falar. Caso você não toca nesse povo. Aí os Silas Malafaia da vida, R.R. Soares, Edir Macedo, não deixa o que ele faz com o dízimo, não é problema nosso. Não é problema seu, né? Imagina se ele pega um desses cães gulosos, pega dinheiro para sair com a esposa de alguém, com a filha de alguém, para se prostituir com alguém da tua família. Aí você vai pensar assim, o que eles fazem com dinheiro não é da minha... Não estou nem aí. É assim que você pensa? É assim que você pensa se um cão guloso desse aí está pegando o seu dízimo e investindo no tráfico de droga? E você alimentando isso daí, a pessoa entrega o dízimo lá, não, o que eles fazem, não estou nem aí. Não é assim não, pessoal. Não é assim não. Vamos continuar aqui com a nossa mensagem aí, porque esse não é o nosso objetivo, né? O objetivo aqui é falar, é assim que Deus vê você. Vamos lá. 1 Pedro 1:2. Olha como que Deus nos vê. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado. Graça e paz vos seja multiplicado. Aí eu te pergunto, você sai, você chega numa denominação, paz do Senhor, paz do Senhor. Encontra na Bíblia escrito paz do Senhor. Não existe invenção de homem, mas na Bíblia tem. Onde está a palavra de Deus? Tem. Graça e paz. É assim a nossa saudação em graça. Graça e paz. É graça, de graça e paz. É assim a nossa saudação. Então, é assim que Deus nos vê. 1 Pedro 1:2. Eleitos
segundo a presciência de Deus Pai e em santificação do Espírito. É assim que nós somos. Se lá na sua denominação, lá onde você congrega, diz que você não é assim, está errado. Continuando. Para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Efésios 1, verso 3 a seguir. Veja como nós somos hoje. Veja como nós somos hoje. Eu duvido, se você for em uma dessas denominações, se eles vão falar para você que você é desse jeito que eu vou ler aqui agora. Abra sua Bíblia aí, Efésios 1, verso 3 a seguir. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É assim que nós somos, é assim que eu sou para Deus, é assim que você também é para Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não vai abençoar. Eu não posso falar para você, Deus te abençoa. Infelizmente a gente ainda fala, né? Mas a gente tem que falar, abençoados é. Abençoado é, porque aqui está dizendo, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais, não é bênçãos materiais, mas o que estão falando por aí? Bênçãos materiais. Venha buscar a chave da sua casa, aí eles fazem. Venha buscar a sua bênção, a chave, simbolizando a chave da sua casa. Aí você paga 100, 200, 300, R$1.000 por uma chave, por uma caneta. Eu estou sendo abençoado, porque eu fui buscar minha chave, eu já tenho a minha chave da vitória. Você já é abençoado. Você já é abençoado. É assim que Deus te vê. Você é abençoado, está sendo amaldiçoado porque está seguindo esse povo que está te fazendo de escravo. Abra sua Bíblia em Efésios 1, verso 3 a seguir. Vê se não é isso que está escrito. Ao verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Eu não falei anteriormente que Deus em Gênesis disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali ele fez o espírito de todos. E depois ele disse assim, forma o homem do pó da terra. Quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, a terra nem existia ainda. E depois ele deu forma. Então você pega essa passagem lá de Gênesis e olha essa daqui, Efésios 1:4, e vai ver se elas não encaixam. Encaixam, porque Efésios 1:4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Pronto, acabou. Deus não ia criar nós aqui para ir para o inferno, não. É lógico que ele criou o destruidor ele que criou aí o Judas, né? Para que se cumprisse a escritura. Ele é Deus e pronto, acabou. Ele pode fazer isso sim. Verso 5, Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não é da vontade de pastor, de padre, minha, de ninguém. Efésios 1:5 nos predestinou para filhos. Hoje nós somos filhos. Algumas pessoas não vão suportar isso aqui, porque isso aqui é alimento sólido. Isso aqui não é para qualquer um se alimentar disso aqui, não. As pessoas não vão suportar. Elas querem leite, vai dar dor de barriga, vai dar dor de cabeça. Vai sair correndo, vai ficar com medo, esse cara tá louco, tem que prender. É assim que vai falar, porque ninguém te deu esse alimento. Então, o dia que você come esse alimento aqui, você se assusta. Isso aqui é alimento espiritual. Então, algumas pessoas não aceitam. Quando vê isso aqui, já corre. Não, isso aqui é alimento forte demais. Vai me dar dor de barriga, você está ficando doido, cara.
É assim. Vou ler de novo. Efésios 1, verso 5. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É a sua vontade, não é a minha, nem de pastor, nem de ninguém. É assim que Deus nos vê hoje. É assim que Deus nos vê hoje. Outra aqui. Veja aqui. Olha como que era os gentios. Que Deus tinha um povo. Antigamente tinha um povo na antiga aliança. Tinha um povo escolhido para ele. E também tinha os gentios. Que não fazia parte da comunidade de Israel. Não fazia parte. Os gentios não faziam parte da comunidade de Israel. Tem uma passagem em Mateus 15, lê do 22, do 20 até o 24, até o 27. Uma mulher cananeia vai correndo atrás de Jesus Cristo e gritando que a filha dela estava com um problema. E ela fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim ele disse. E a mulher continuou clamando. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a tua vontade. E isso aconteceu, a filha dela ficou curada. Eu costumo dizer que o período de Jesus de Nazaré aqui na terra foi um período de translação de lei e graça. Isso. Um período onde eles estavam saindo da lei e entrando na graça. Tanto é que em Mateus 26, 28 ele fala: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Nós já estamos no novo pacto, no Novo Testamento, na nova aliança. Um testamento só tem força por morte do testador. E quem anunciou o testamento foi Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o testador e ele morreu e ressuscitou. Então, esse testamento de Mateus 26, 28 já está em vigor. Nós já estamos nele. E ele é as 14 cartas de Paulo. O Novo Testamento é as 14 cartas de Paulo. Vamos continuar lendo aqui. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eres gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita por mãos de homens. Antigamente os judeus, os homens, tinham que fazer circuncisão, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem era estrangeiro, para participar da Páscoa, tinha que circuncidar-se para participar. Aí ele se tornava um natural daquela terra. Era assim. Para participar da Páscoa, que hoje eles falam que é a Santa Ceia. E não é a Santa Ceia, é Páscoa. Então, isso é a circuncisão. Efésios 2, verso 12. Que naquele tempo esteves sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Era os gentios. Era separado da comunidade de Israel. É estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Assim era a situação dos gentios. Aí, como que está a situação dos gentios hoje? Dos gentios e dos judeus. Como que está? Porque gentios e judeus não se misturavam. Eram povos distintos, separados. O povo de Deus era os judeus. Os gentios estavam largados às traças, sem Deus no mundo, separados. Mas como que está esses dois povos hoje? Hoje. Está assim, ó. É assim que nós estamos hoje para Deus. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes esteves longe, já pelo sangue de Cristo, não é pelo batismo nas águas, não é pelo pastor pôr a mão na cabeça, não é pela Santa Ceia, não é pela novena, não é pela penitência, não é pela promessa, não é pelo voto, não é pela oração no monte, e não é uma série de coisas. É pelo sangue de Cristo chegaste perto. Calma que lá... Aí, Ivan, chegou perto, não chegou. Calma que vem mais alimento sólido aí. Para tanto que esse alimento é sólido, eu te falo, pega um remedinho e prepara, se você quiser tomar esse alimento. Deixa seu remedinho do lado, preparado, para você tomar esse alimento.
tá? Porque ele pode te fazer mal, porque ele é sólido. Ele é alimento para adulto. Tá bom? Então vamos lá. Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz. Quem está falando aqui não é o Jesus de Nazaré mais. Aqui é o Cristo ressuscitado. Porque Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. É ele que trouxe o Novo Testamento, determinado por Deus. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz que não no corpo, não sabe se fora do corpo, mas ele ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito ao homem dizer. Que coisas maravilhosas ele ouviu lá, né? Aqui era lícita aos homens dizer, ele disse, e disse aqui. É uma dessas aqui, ó. Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Aí eu te pergunto, quem é o povo de Deus se Deus de ambos os povos fez um? Um. Ou Deus não fez? De ambos os povos fez um. Se você ainda continua acreditando que existe um povo de Deus que põe uma Bíblia debaixo do braço, tendo gravata e vai para um local chamado igreja e tem seus rituais lá, se você acredita que é só esse povo que é o povo de Deus, está redondamente enganado. Nós somos o povo de Deus. Nós, todos os seres humanos, são o povo de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o suficiente. Eficaz porque é suficiente. É o suficiente. Então, Efésios 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, gentios e judeus não se misturavam. Agora não existe isso mais não. 15, verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Então, hoje, todos nós já somos um novo homem, e fazendo a paz. Mas ainda dentro do sistema, para você ser uma nova... Não, eles falam nova criatura, nem homem não. Você vai ser uma nova criatura. Você tem que batizar nas águas. Você tem que... Todos aqueles rituais que eu não vou falar aqui, para não esticar mais esse vídeo. Mas se você ler Efésios 2,15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. É na sua carne. Não é na bacia, não é na lagoa, não é na represa, não é na piscina, não é no batismo, não é na chamada da Santa Ceia. Não, é si. Em si. Um novo homem. Fazendo a paz. Hoje não existe mais judeus, gentios, é um povo só. Quando fala um novo homem, é uma nova geração. Um novo povo, uma nova maneira de entender. Mas as pessoas ainda continuam com a maneira antiga de entender. Acham que existe dois povos. Não existe mais. É a palavra de Deus que está dizendo. Efésios 2, verso 16. Olha aqui. Eu não falei que era alimento sólido? Você já tomou seu remedinho? Olha aqui. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. É pela cruz reconciliar. Não é com o pastor, não é com o padre, não é com o presbítero, não é com ninguém. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. E nós já somos reconciliados com Deus. Eu não vou dizer nós, eu falei nós, mas são o povo daquela época. Nós já nascemos em um mundo reconciliado, em situação de reconciliados. E vindo ele evangelizou a paz a vós que esteves longe e aos que esteves perto. Ou seja, de ambos os povos ele fez um. Tem aquela passagem da mulher samaritana.
que Jesus, enquanto os seus discípulos foi na cidade comprar alimento, ele ficou conversando com a mulher samaritana. Então ele estava evangelizando a paz. Os que estavam longe. Tanto ele falou, mulher, crê-me que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela falou, veja que as profetas, nossos pais, adoraram no monte, vós dizeis que é em Jerusalém. E ele falou, mulher, crê-me, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E você, como que você está adorando? No monte? Na chamada igreja? 3 horas da tarde? 3 horas da manhã? Nós, em graça, nós adoramos ao Pai até banhando. No trabalho, é espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Não é fisicamente indo para um local gritando, pulando, dançando, cantando, mas não. Efésios 2,17. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que esteve longe e aos que estavam perto. Perto de quem? Perto de Deus. Quem estava longe? Os gentios. Por quê? Por ele. Olha, pessoal. Se você não preparou o seu remedinho, você vai comer um alimento sólido agora, que não vai te fazer bem. Eu te aconselho, toma um remedinho, dá uma pausa e assista, porque é alimento sólido. Efésios 2, verso 18. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Desceu aí, o alimento desceu aí. Nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não é em carne e sangue mais. Em um mesmo Espírito. Eu, você e o Pai. Em um mesmo Espírito. Não é eu que estou inventando. Em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai. Eu não posso mais pedir para alguém orar para mim. Porque eu tenho acesso ao Pai. E outra, essa matéria aqui, ela vai morrer mesmo. Ela vai para o pó mesmo. Temos que ter medo da morte? Eu tenho medo da morte. Morte violenta. Tirou disso, eu não tenho medo. Porque eu sei que quando eu deixar essa habitação terrena, eu vou para uma melhor. Eu estarei, num abrir e fechar de olhos, em uma moradia eterna. Muito mais melhor. Por que eu devo ter medo? Muita gente pode estar falando, ó, cuidado com Deus. Deus faz isso, se ele me recolher, ele vai me levar para junto dele. Que é muito inexplicavelmente melhor. Então por que eu vou ter medo? Mas aqui nós temos, a palavra de Deus disse, é assim que Deus vê você, com esse acesso a ele. Efésios 2, verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Se você tomou seu remedinho, beleza, pode se alimentar. Agora, se você não tomou, tome. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Preparou o remedinho? Então, abra a boquinha e vai mais um pouquinho. E da família de Deus. Se eu sou da família de Deus, eu posso ceiar esse alimento sólido. Eu posso. Porque ele é compatível. Ele é compatível comigo. Se você não é, tome o seu remedinho, depois ceia. Efésios 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ah, mas quem foi que fez isso, Ivan? Quem foi que disse para você que nós somos isso aí? Baseado no que você fala isso aí, que nós agora somos isso? Abra aí então, hein? Sua Bíblia aí é Efésios 2, verso 20. Veja.
edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Está falando que é do padre? Está falando que é do pastor? Está falando que é do Costa? Está falando que edificado sobre quem? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina e de tropeço para muitos aí. E dos profetas, dos apóstolos. Paulo era um apóstolo. A nossa edificação, para que nós falamos acerca da graça de Deus, é porque Paulo era apóstolo. E nós somos, o nosso apostolado vem dele, por intermédio de Deus. Por Deus, né? Ele que é o intermediador, né? Da mensagem. Ele que trouxe a mensagem. Não é ele que vai nos conduzir a Deus. Não. Nós já somos da família de Deus. Nós temos acesso em um mesmo Espírito. 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Se prepara que é assim que Deus vê você, vê eu, vê todos nós. 22. No qual também vós, juntamente sois edificados. Sois, não é sereis. Não é sereis edificados. Sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós não falamos no início aí, pessoal, que Deus é espírito. Então ele habita em nós. Deus habita em nós. Você tem noção do que é isso? É assim que Deus nos vê hoje, habitando em nós. Como que você está sendo dentro onde você congrega? Como que você está sendo? Ainda tem que orar para o Espírito Santo descer em você? Aqui está dizendo que no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós já somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Agora, se você ainda está aí recebendo oração para receber o Espírito Santo de Deus, aí fica difícil. Nós já somos edificados, nós já estamos preparados. É assim que Deus nos vê hoje. Olha aqui, Romanos, abre sua Bíblia aí, Romanos 8, verso 1 a seguir. Portanto, agora quando? Hoje, amanhã, depois, daqui 10, 300, 400 milhões de anos? Não, agora. É Paulo falando aos romanos. Paulo falando aos romanos. E ele falou naquela época. Agora, daí para frente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, Ivan, tá vendo? Para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, todos nós estamos em Cristo Jesus. Basta você querer viver isso daí. Você querer viver isso daí. Porque nós acabamos de ler Efésios 2, ali, que nós somos concidadãos dos santos, da família de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso. Então, todos nós hoje, a porta. Jesus disse certa vez, eu sou a porta. E nós hoje, ele inaugurou um novo caminho. E hoje nós temos acesso. Eu não pus o versículo aqui, deveria ter posto. Ele fala que inaugurou um novo caminho na sua carne. Então hoje nós temos acesso ao Pai. Então nós somos hoje da família de Deus. Não há condenação nas nossas vidas hoje, vindo da parte de Deus, nem de diabo, nem de ninguém, acerca das coisas de Deus. Agora, acerca das coisas do mundo, se você fizer coisa errada, você vai pagar. Se você matar, você vai pagar. Se você roubar, você vai pagar. Por aí vai. Vou ler de novo. Romanos, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem muita gente andando segundo a carne. Muita gente andando segundo a carne. Eu não vou nem entrar em detalhe agora, vou deixar para uma outra oportunidade, porque o vídeo já está bem grandinho. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou do pecado e da morte, abençoado.
Me livrou. É assim que nós somos hoje. É assim que Deus nos vê hoje, livre do pecado e da morte. Aqui fala, me livrou. Ah, está falando de Paulo? Não, mas serve para todos. Para nós todos. Romanos 8:3. Porquanto o que eres impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Condenou, não vai condenar não, já condenou. Só que as pessoas aí ainda dizem que você está em pecado. Quando essas pessoas dizem que você está em pecado, é o mesmo que dizer que essa passagem aqui não é verdadeira. Que não foi condenado na carne do pecado. É assim que você é visto dentro do sistema. Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. 8. Portanto, assim os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, carne é fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho que lutar pela minha salvação. Eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que lutar para a minha santificação. Eu tenho que lutar. Você não pode agradar a Deus. Porque Jesus já veio, o próprio Deus veio aqui e morreu por... Né? Aí não vale nada. Por todos. Por muitos. Era o pessoal daquela época. Nós já nascemos depois da ressurreição de Cristo. Nós nascemos livres de tudo isso daí. Então, abençoado, estamos encerrando aqui o nosso vídeo. Nós tecemos alguns comentários e dissemos aí a vocês, é assim que Deus vê você hoje, é assim que Deus me vê, é assim que Deus nos vê hoje. Se você não entendeu, volta ao vídeo, pega a sua Bíblia e assista novamente. Tire as suas conclusões, peça o discernimento do Criador e Ele vai te instruir sobre todas as coisas. Peço mais uma vez, se inscreva nesse canal se achar que esse vídeo está sendo edificante para você. Se vai ser edificante para mais alguém, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixe seu like, ative o sininho aí em todos, para quando a gente postar novos vídeos, o YouTube se encarregar de informar você que o canal Reconciliados em Cristo, postou um novo vídeo. Ok? Eu acho que é o suficiente por hoje. Eu acho que o alimento já foi servido, já foi ceado. Alguns receberam o alimento aí de forma agradável, desceu bem. Alguns aí, com certeza, vai passar mal. Então, por isso que eu disse, toma o seu remedinho antes. Né? Ainda dá tempo aí. Na hora que você assistiu, vai assistir de novo, vai passar mal de novo. Toma um remedinho aí de novo e assista o vídeo. Graça e paz. Graça e paz.